Em uma outra dimensão, existem grandes restaurantes em que as pessoas querem colocar os seus pratos, as suas receitas para vender. E eles querem mais que isso, eles querem que as suas receitas e os seus pratos sejam os mais populares, porque isso gera duas coisas: mais dinheiro e mais status. Só que esses restaurantes têm uma série de regras que mudam constantemente e que ninguém sabe 100% dessas regras, só o dono do restaurante. Mas uma dessas regras é que são robôs que vão selecionar quais os pratos que serão servidos para os clientes. Esses robôs, eles analisam os comportamentos dos fregueses para que eles possam servir aquilo que vai atrair mais clientes e que vai manter os clientes mais tempo dentro do restaurante deles. E como o robô não consegue sentir o sabor daquele prato, ele olha para os clientes e vê quantas vezes aquele cliente quis aquele prato, quantos clientes gostaram, quantos clientes trouxeram amigos para conhecer aquele prato ou as receitas daquele cozinheiro. Se de repente os clientes tiveram vontade de elogiar, de deixar um feedback para aquele prato ou para o chefe. Quanto tempo os clientes passaram degustando aquele prato, se eles comeram tudo ou se eles deixaram um restinho, se era um prato fácil de comer ou se de repente o cliente desistia porque era muito difícil, se de repente o restaurante não tinha suporte para aquele tipo de prato. Só que com o tempo, apesar de ser um restaurante bastante democrático, em que qualquer pessoa podia levar lá as suas receitas e colocar lá dentro, alguns cozinheiros começaram a ficar muito revoltados, porque eles falavam: poxa, mas o meu prato é muito mais gostoso do que o do fulano, só que o fulano tem mais sucesso, então o robô gosta mais dele do que de mim. Quando, na verdade, o robô não tem sentimento, ele só analisa os dados. E o que muitos cozinheiros não percebiam é que o robô ele não sente o sabor. Então, ele precisa se basear pela percepção do cliente. E aí eles não percebiam também que, de repente, o robô ele não tinha pratos o suficiente desse cozinheiro para que esse prato fosse relevante de ser servido num cardápio principal. Ou ainda, às vezes o cozinheiro enviava um prato numa embalagem que não era fácil para o cliente consumir dentro daquele restaurante. Às vezes também alguns cozinheiros enviavam pratos que seriam almoços às 8 da manhã. E aí as pessoas não consumiam, porque era meio pesado para as 8 da manhã, então não tinha venda. E o que o robô registrava era que aquele prato não vendia, então ele não servia aquele prato para mais gente. Outros cozinheiros também não percebiam um erro muito comum, que era colocar muita coisa dentro do mesmo prato, às vezes coisas que não combinavam tanto e que faziam com que as pessoas deixassem comida no prato. E aí o robô ia entender o quê? O desperdício daquilo e não ia colocar tanto daquele prato para vender. Tinha um outro problema, que eram os cozinheiros que colocavam que aquele prato dele deveria ser colocado em sobremesas, quando na verdade era um prato salgado. E aí as pessoas que gostavam de sobremesa pediam aquele prato, olhavam, ficavam frustradas e não pediam mais, não gostavam do prato. E aí não vendia tanto e o robô novamente falava: então esse prato não deve ser bom. Já me segue aqui antes de eu finalizar. Com o passar do tempo, algumas pessoas perceberam quais eram os critérios de seleção do robô. E aí elas começaram a criar os pratos dentro do molde daquilo que o robô queria. E foram essas as pessoas que tiveram mais sucesso dentro desses restaurantes.